vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Nós temos como presente o texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 44 a 46. E no texto de hoje, nós nos encontramos com Jesus falando sobre o reino dos céus. Só que nesse texto, ele compara o reino dos céus a um tesouro escondido e também a uma pérola preciosa. Mas o que nos chama a atenção não é a comparação que ele faz do reino dos céus com essas coisas de valor. Nos chama a atenção é como a pessoa tenta conquistar o tesouro escondido e a pérola preciosa. Tudo parte de uma decisão. A pessoa descobre, mas ela decide ter, decide fazer de tudo para alcançar. Isso deve ser reflexo da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual. Quando a gente descobre um tesouro, a gente precisa se esforçar para ter, para abraçar, para receber no coração e na vida, transportando para a nossa vida de fé, como se a gente descobrisse um grande tesouro que está centrado na nossa fé, ou na Santa Missa, ou naquela oração que nos é proposta, ou então em qualquer outra experiência que a gente precisa fazer com Deus. Então aí a gente se esforça em realizar, a gente decide fazer, a gente decide acolher. Tem pessoas, tem cristãos que descobrem um tesouro, descobrem uma grande pérola preciosa, mas não se esforça em poder comprar, em poder adquirir, em poder ter aquele nobre, aquele grande tesouro. E se essas pessoas da parábola que Jesus contou, vendeu tudo, né, para poder comprar aquela terra com o tesouro escondido e aquela pérola preciosa, nós deveríamos fazer muito mais. Porque aqui, no exemplo, trata-se de bens, mas na nossa vida trata de experiência de fé. Trata mesmo, né, do encontro pessoal com Jesus, que muda e que transforma a nossa vida. É muito mais do que isso. Os tesouros daqui da terra são daqui da terra e vão ficar aqui na terra. Agora, o tesouro que a gente descobre na fé, diante do Senhor, diante de Deus, vão nos levar para uma vida que não tem fim. Esta vida tem fim, e o fim é muito breve, se for comparada a outra vida, a vida eterna, a vida em Deus. Então Jesus nos conta esse texto para reforçar em nós o sentido, né, da decisão, da escolha por Deus, da escolha pelo reino. E aqui nos levantam alguns questionamentos. Primeiro, a gente já descobriu o tesouro da nossa vida, aquilo que tem valor para nós. Depois, a gente já se decidiu, a gente já escolheu fazer de tudo para comprar, para ter esse tesouro na vida. Esse fazer de tudo, de fato, é fazer de tudo. Não é se submeter a certas coisas, como minha agenda, minha programação, como o que os outros vão falar, como pessoas, objetos, caprichos. Quando a gente decide, nada está acima, né, desse tesouro que a gente descobriu. Quando a gente descobre de verdade, abre para nós um valor. E tesouro pode ser relativo. Por exemplo, carros antigos,
é tesouro para colecionadores, mas para pessoas que não colecionam, é só um carro antigo, é só um carro velho. Então, tesouro também aqui é relativo, nesse sentido, mas Deus não é relativo. Deus é sempre tesouro, e Ele se propõe sempre a se dar a todos nós. Só basta que a gente se esforce pessoalmente para colher esse tesouro. E é muito importante isso. Mas, na primeira leitura, ele tem também o seu grande tesouro, o encontro com Deus. E todas as vezes que Moisés se encontrava com Deus, detalhe, face a face, o seu rosto resplandecia, o seu rosto ficava brilhando, porque ele estava diante do seu tesouro. E esse tesouro envolvia toda a vida de Moisés. E Moisés tratava então de cobrir o rosto. Olha que coisa interessante, de cobrir o rosto, para que então as pessoas não se vislumbrassem com aquilo que não é importante, o brilho no rosto, mas que as pessoas acolhessem a mensagem que ele estava trazendo, que era a lei, que era as orientações que ele trazia do encontro com Deus. Então era esse que é o tesouro. Às vezes a gente confunde os tesouros. Às vezes a gente pensa, né, que é um milagre, que é uma graça, que é uma experiência, né, que é a liturgia bonita da igreja, que são as vestes do padre, que é um cálice bonito, que é uma excelente transmissão. Às vezes a gente confunde os tesouros, né, que é uma imagem bonita, que é uma igreja, né, bem arrumada. Isso não é o verdadeiro tesouro. Isso são os brilhos, né, que saem, né, do rosto de Moisés, ou do rosto, né, da nossa experiência com Deus. O verdadeiro tesouro é o conteúdo, é Deus, é a mensagem divina, é a sua palavra, é o seu reino construído em nós. Às vezes a gente se vislumbra com falsos tesouros, e os tesouros nos levam então a ficarmos distantes daquele que é o verdadeiro tesouro, Deus nosso Senhor. Então que a gente se pergunte, se questione: eu estou de fato abraçando o tesouro da minha vida, que é Deus, que é Cristo? Eu estou submetendo esse tesouro a outras coisas da minha vida? Ou de fato é o meu tesouro? Que eu sou capaz de fazer tudo, que eu sou capaz de renunciar muitas e muitas coisas da minha vida. Então hoje o Evangelho traz o reino de Deus como esse grande tesouro, que é preciso também ter renúncia. Outro aspecto também interessante, saber renunciar em prol do tesouro. Ambas as pessoas venderam tudo o que tinha para comprar aquele tesouro. Olha, às vezes é preciso se desfazer de muita coisa. Quando a gente descobre aquele tesouro, precisa abandonar aquela vida velha que a gente tem, aquela vida antiga, aquela vida de distância de Deus, que não mais de acordo, né, com a nova decisão, ou não se enquadra, né, com aquele tesouro encontrado, achado. Então renunciar a alguns costumes, renunciar a algumas coisas, principalmente a vida de pecado, principalmente aquelas coisas que a gente faz que não pertencem a Deus. Então é preciso renunciar para ter esse tesouro, vender tudo, se desfazer de tudo, né, para então ter, né, aquele tesouro. Se desfazer até mesmo muitas vezes dos nossos próprios sonhos, para poder ter aquele maior tesouro da vida, que vai nos conduzir para o reino de Deus, que vai nos conduzir para a santidade e para o reino dos céus. Que Jesus nos ajude nessa atividade, que Ele possa nos conduzir, nos fortalecer e nos ajudar a abrir os nossos olhos para identificar o verdadeiro tesouro na nossa vida, a sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.